eu escolhi para a gente iniciar a nossa reflexão sobre essa parte que nós vamos falar. E aí eu escolhi um texto do Chico Xavier que vai falar sobre a saúde. E onde o Emmanuel fala, tem todo um capítulo que ele vai falar sobre a saúde humana. Mas eu escolhi um trecho pequeno, mas vale a pena ler, né, todo esse capítulo, ele é muito bom. Mas esse trecho ele vai entrar naquilo que eu quero conversar com vocês hoje. Então é do livro Biblioteca, do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Medicina espiritual. A saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos, de soros, de alimentação artificialíssima. O homem terá que voltar os olhos para a terapêutica natural, que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. Há necessidade, nos tempos atuais, de se extinguirem os absurdos da fisiologia dirigida. A medicina precisa criar os processos naturais de equilíbrio psíquico, em cujo organismo, se bem que remoto para as suas atividades anatômicas, se localizam todas as causas dos fenômenos orgânicos tangíveis. A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual. Posição difícil de ser atualmente alcançada, em razão da febre maldita do ouro. Mas os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando um novo ciclo evolutivo da humanidade. O estado precário de saúde dos homens nos dias que passam tem o seu ascendente na longa série de abusos individuais e coletivos das criaturas, desviadas da lei sábia e justa da natureza. A civilização, na sua sede de bem-estar, parece haver homologado todos os vícios da alimentação, dos costumes, do sexo e do trabalho. Todavia, os homens caminham para as mais profundas sínteses espirituais. A máquina que estabeleceu tanta miséria no mundo, suprimindo o operário e intensificando a facilidade da produção, há de trazer igualmente uma nova concepção da civilização, que multiplicou os requintes do gosto humano, complicando os problemas de saúde. Há de ensinar às criaturas a maneira de viver em harmonia com a natureza. Então, gente, bem resumidamente, é tudo isso que nós vamos discutir aqui, tá bom? Então, falando assim, que essa medicina, ela terá que ser uma medicina espiritual para um novo momento. Mas nós confundimos o que é medicina espiritual. Nós achamos que a medicina espiritual é simplesmente um trabalho com os espíritos, como uma parte, né, de uma outra dimensão do ser. E não é, porque o espírito encarnado, o espírito na carne, ele precisa de tratamento, né? Então, assim, e que não necessariamente a planta não é uma energia espiritual, porque a planta também é uma energia espiritual em evolução. Então, nós temos que identificar, como ele fala aqui, que nós temos que pensar na saúde em várias dimensões diferentes, né? Na saúde conosco, na saúde com o meio e na saúde com o outro, na relação com o outro. Então, isso é uma saúde, vamos dizer assim, integral. Nós mantemos o nosso processo de saúde. Porque se eu me relaciono bem com o outro, né, com o semelhante, com o meio que eu vivo e comigo mesmo, eu sou um ser saudável.
Se eu entro em desequilíbrio, essa lei desequilibra dentro de mim, então eu entro num processo de adoecimento. Então esse é o processo de adoecimento, né? Que a gente, é uma lei, adoecer é uma lei que rege sobre nós. Para quê? Para identificar algo no nosso processo evolutivo que não está tão coerente, né, com a vivência, com a experiência humana. E quando eu cheguei aqui ontem, e aí o Pedro falou, o que nós estamos indo fazer lá, Francisco? Eu falei assim, não sei, quando chegar lá a gente sabe. Eu tive uma conversa com o Nélio ontem, e aí depois eu fui dormir. E quando eu levantei de manhã, eu falei, agora eu já sei o que eu vim fazer aqui. E quando eu cheguei aqui, aí eu vi as camisas de vocês escritas assim, comunidade terapêutica. E quando eu levantei de manhã, o pensamento, eu falei assim, bom, eu vim aqui para falar de vocês o que é essa comunidade terapêutica de vocês, em que ela vai atuar e como que ela vai trabalhar de fato com os meios da natureza. E da natureza humana também. E na hora que eu fui percebendo isso, eu falei, bom, aí muda tudo que eu estou vindo fazer aqui, porque eu achei que, na verdade, eu preparei uma coisa, mas eu vim aqui, né, atender uma outra necessidade, e não a necessidade que eu pensei na minha casa, mas eu vou por aquilo que está sendo solicitado para mim. Então, o que é essa formação nossa para atender essa necessidade do ser de hoje, né? A primeira coisa que a gente vai pensar, que quando a gente vai cuidar de alguém, eu vou usar esse termo, cuidar de alguém, a gente tem que necessariamente saber cuidar da gente, entender as nossas leis. E tudo é terapêutico, uma conversa, um olhar, um toque, né? Um chá, preparar uma comida, dar um banho em alguém, preparar um medicamento, né? Manusear as energias e, por fim, a gente vai dizer, trabalhar com a espiritualidade no socorro espiritual das pessoas. Tudo isso é terapêutico. O Centro de Terapias Alternativa Alberto Seabra, ele tem inúmeras terapias para atender às necessidades diversas do ser humano. Pode ser que uma pessoa que vai lá, ela tenha necessidade de receber simplesmente um passe e pronto. Pode ser que o outro vai receber uma massagem, outro vai receber um atendimento psicológico, outro uma respiração, e assim tem inúmeras terapias lá, né? Então, e também separado dessas terapias, porque como lá não tem nenhuma vinculação religiosa, então assim, o propósito que nós fomos chamados nessa comunidade terapêutica que nós vivemos é atender à universalidade. E para isso a gente deveria então, se cada um ainda tem a sua crença individual, não interferir no processo do outro. Ajudar ele a encontrar a luz própria que existe dentro dele e ele se guiar dentro do caminho que ele está. Porque na verdade, trazer o outro para o nosso caminho é meio vaidade da gente, se não for total vaidade. Porque no caminho que ele está, ele tem um aprendizado, ele tem um crescimento e ele vai mudar de caminho se ele achar necessário. Isso não é função nossa, interferir no caminho e no caminhar das outras pessoas. Então o terapeuta, ele é um acolhedor, ele vai acolher aquela história daquele ser, daquela pessoa em evolução. É um desafio, porque a horas tantas a pessoa tem assim um comichãozinho para falar para a pessoa do modo que ela tem de ver a vida, do modo que ela tem de pensar, que ela tem de acreditar, das suas crenças pessoais. E aí isso dificulta ouvir realmente o outro. Então a grande questão é como que a gente se conecta com o outro de fato para realizar o trabalho terapêutico. E quando o Pedrão estava falando das plantas, ele fala, eu sempre falo depois dele, que ela tem uma base física, né? Quando eu estou manuseando o que o Pedrão está manuseando, uma tintura, um hidrolato, um óleo essencial, uma pomada, uma solução nasal, ela é quantitativa.
que significa isso? Eu posso medir. Eu posso medir a quantidade de princípio ativo, eu posso medir a quantidade de propriedade que tem no óleo essencial, eu posso medir, eu posso mensurar isso, ela é quantitativa. Mas quando eu vou falar das coisas energéticas, embora elas sejam quantitativas também e qualitativas, nós não temos condições ainda de falar isso aqui tem X disso ou X daquilo. Então a gente segue alguns parâmetros para a gente poder perceber, né, o que a gente precisa de fato perceber nessa sutileza do ser, do ambiente e dos outros seres que vivem em torno de nós. E então eu cheguei aqui e olhei para aquele quadro, falei, a mesma árvore que está fora. Mas é. E aí eu falei, gente, parecia que eu estava num vulcão. Eu disse, bom, essa árvore representa muito o trabalho dessas pessoas aqui. Então eu olhei para a árvore, parece que eu me conectei com a outra árvore, que deu lá na casinha que vai ser o laboratório. E aí foi muito impressionante, porque eu falei assim, bom, por que uma planta parasita e que ela deixa de parasitar em determinado momento e que aí ela cria suas raízes, aquela outra planta cede a energia vital completamente para ela e não deixa de existir, porque a outra planta não deixa de existir porque ela ensinou inclusive uma sabedoria para aquela planta parasita, de se manter com suas próprias raízes. Então isso é uma transformação, uma doação, um trabalho muito intenso de todos, né, trabalharem no mesmo movimento. E se um, né, naquele momento precisa agregar toda aquela energia, todos vão doar aquela energia para aquele centro, para aquilo que se precisa. Então, é a questão da unicidade, foi muito lindo perceber esse grupo. E aí a gente fala assim, e lá na casinha, né, aí eu fui ver os processos de tratamento que acontece lá. E aí eu já tinha falado com o Neto, assim, a gente pensa que pessoas viciadas são pessoas que usam coisas entorpecentes. E não é só. Físico viciado hoje em dia é alimentação, né? Então o ser desencarna com os gostos completamente viciados. E é igual o Emmanuel fala que esse livro é muito, muito velho, tá, gente? Desencarna com os gostos viciados. Desencarna num processo da medicina muito doloroso, muito difícil e tomando muito medicamento. Por exemplo, morfina. O que é morfina no corpo? Agora, quem recebe morfina? É só esse corpo aqui? Não é. Então, imagine a quantidade de pessoas nesse plano e no outro plano adoecidos, né, com uma química adoecida e que precisam de cuidados. Então, quando a gente tem um laboratório, tá, gente? Lá no sítio a gente tem um laboratório. O laboratório, ele serve a dois planos simultaneamente. Muitas vezes eu não preciso usar um medicamento no sítio, mas como eu atendo também a um planejamento no outro plano, eles dizem, essa essência é necessária, porque nós vamos utilizar. Mas por que não vai lá, então, que é aquela ideia nossa e plasma tudo lá? Gente, porque nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender. Ele podia ir lá e fazer isso naturalmente, mas ele precisa que eu manuseie aquela energia. E você já viu falar de Mesmer? Que ele vai falar sobre o magnetismo animal. Então, a espiritualidade, vamos dizer assim, que ela poderia manifestar e ela mesma fazer o trabalho em si. Mas não é possível porque quebraria leis. Entende? Então, não se quebra lei no universo em si. Ela precisa de animalizar essa energia. Então, quando eu vou aplicar um passo, alguma coisa, a energia passa por mim, aí mesmo fala, ela é animalizada no processo que ela tem que vir, e aí você vai transferir, mas ela precisa de passar em si por essa animalização. Então, eu também preciso, né, fornecer uma energia no
identidade muito próxima da minha. Então, eu faço aquilo, ele transforma em um outro elemento e aí é aplicado naquele ser. Então, é um trabalho conjunto. Espíritos na matéria e espíritos fora da matéria. Porém, todo mundo espírito. Por isso que o Joana fala, medicina espiritual. Reconhecendo que nós somos espíritos. E que nós temos todas essas dimensões. E como trabalhar com a natureza. O Pedrão falou da parte bem física. E aí eu vou falar, nós temos vários corpos, não temos, gente? Então nós temos corpo físico, o Pedrão falou bem, aquilo ali a gente vai tratar bem o físico da pessoa. Mas é assim, como que eu posso, né? Eu falo assim, às vezes, ingenuamente falar para a pessoa assim, não, mas essa ferida sua aí tem tudo a ver com o seu emocional. Gente, mas ela está com uma ferida. Ela precisa de um suporte naquele corpo físico dela, que já está recebendo uma descarga ali. Eu preciso ajudar ela naquele processo. Ok, eu posso trabalhar ali com argila, né? Eu posso trabalhar ali com uma medicação que é bactericida, porque o corpo dela realmente está adoecido naquele ponto ali. Então, tem inúmeras formas de eu trabalhar. Mas aí eu tenho que trabalhar os corpos que promovem essa enfermidade, porque o corpo físico só demonstra. Em si, vamos dizer assim, ele não produz isso. Então, a gente vai entender como que está o corpo emocional dessa pessoa, como que está o corpo mental dela. Eu vou falar só desses três, tá, gente? Físico, né, o mental e o emocional. Porque o espiritual abrange todos esses. É um conjunto. Então, o espiritual ele se manifesta através desses corpos. Então, a gente percebe ele através desses corpos. Então, a gente precisa de trabalhar. Então, o Pedro mostrou ali, nós temos aquela ali que é para o corpo físico. Até chama mais a atenção nossa, porque assim a gente percebe o cheiro pelos nossos sentidos, né, o toque, a gente consegue perceber pelas nossas sensações. Mas aí a gente tem, em um determinado momento, o ser humano ele percebeu bastante esse corpo energético dele, que compõe o mental, que compõe esses corpos, mas a gente precisa tratar esse corpo energético. E aí a gente tem Hahnemann, que trouxe a homeopatia. Naquela época, então, o corpo energético, né, desses corpos juntos, foi percebido e ele diz, ali está a causa de muitas enfermidades que manifestam no corpo físico. Nós precisamos cuidar desse corpo, precisamos perceber esse corpo. Não podemos tratar o corpo sem conhecer a causa, que é um dos princípios de Hahnemann. E as coisas que Hahnemann fala estão dentro das leis. Então, aí, criou-se a homeopatia. Num período de guerra, onde que o ser estava muito desestruturado e ele não tinha condição, inclusive, de dar continuidade ao processo de vida dele, aí nós conhecemos os florais. Né? Bach vai e desenvolve a terapia floral para acalmar esse corpo emocional. Porque num pós-guerra, se você ficar com tudo aquilo dentro da sua cabeça, é impossível você dar continuidade à sua vida. Então, houve aquele momento ali. E o tempo passa e outras necessidades vão surgindo, não é? Kardec não fala assim, mas fica atento ao tempo de vocês. Outras necessidades surgem, outras informações surgem e precisam ser percebidas, né? E pode, inclusive, acrescentar e ser visualizado de um outro ponto, de um outro ângulo diferente. E aí, nesse momento, né, que a gente estava lá no sítio, então a gente começou a receber algumas orientações que a gente precisava tratar esse corpo mental da pessoa. E que era muito necessário e que precisava trazer esses registros desse ser, dessa experiência desse ser imortal para o campo mental dela, para que ela pudesse trabalhar. Então precisava despertar esses registros na pessoa para ela trabalhar. Eu não tinha técnica nenhuma, não conhecia nada de planta. O Pedro já estava lá, trabalhando com as plantas dele.
Até um dia falou comigo, Francisca, lê esse livro. Eu não tenho permissão para ler o livro, não. Porque para falar de uma coisa nova, se você tiver o conhecimento que ele tem, você não vai. Você vai brigar dentro da sua cabeça e falar, eu não vou escrever isso, eu não vou fazer isso, porque isso não tem lógica, né? Não tem lógica. E aí falava assim, as plantas, elas têm uma memória. E essa memória está num estado diferente do ser humano. E por estar nesse estado, onde que não tem oscilação do campo mental, ela produz no ser humano um efeito onde que ele acessa os registros inconscientes dele. E esse é o tratamento para a alma, esse é o tratamento do ser. E o Emmanuel fala aqui que ele tem que trabalhar isso, ele tem que trabalhar a sua personalidade, né? Então, a nossa personalidade, ela se manifesta nesse mundo, ela tem possibilidade de transformar, mas ela vai sendo criada ao longo da nossa existência. Então a gente fala assim, desde criança você percebe que o choro da criança é diferente um do outro. Uma criança é tranquila, a outra não é tranquila, não é só efeito da mãe ou do pai, não. É porque ela já traz a manifestação de uma personalidade que ela vem adquirindo ao longo das suas existências. E aí ela precisa tomar conhecimento. Então, nós precisávamos entender o que é essa experiência humana. Quem que somos nós? Que experiência que esse ser humano vai viver aqui? Então, a espiritualidade quis definir para a gente as coisas de formas bem simples. E aí eles disseram assim, o ser humano, ele é sentimento materializado. Só isso. É da ordem do sentir. A gente fala, eu sinto que isso não é verdade. Mas eu sinto que isso não é verdade? Eu não raciocino isso não é verdade, eu sinto. Eu sinto que você olhou para mim estranho. Eu sinto. Eu não estou falando assim, a sua íris mudou, e daí então, porque mudou isso, então eu sei que isso é um... Não, eu sinto. Então, esse sentir nosso é o que prevalece após a nossa experiência na matéria. Aí eu falo, realmente, sim, é o sentir. É a capacidade de sentir. Por isso, o nosso corpo, ele é moldado, né, com os chakras. Cada chakra está ligado a um sentir, a um sentido nosso. Seja o nosso olfato, a nossa visão, a nossa audição, a nossa capacidade de conexão, a nossa intuição, a nossa sexualidade. Nós estamos, para a gente simplificar, aqui a gente vai falar 7. 7 órgãos de sentir. E que a maioria só lida com 5. Né? Então, a gente lida só com a visão, a audição, o tato, o paladar, né? A gente lida com esses aí que a gente aprende lá na escola. Mas aí a gente tem a intuição e a gente tem os nossos órgãos sexuais, que é um órgão de sentir. Se ele estiver equilibrado, desequilibra tudo também. E tem tudo a ver com os nossos sentimentos. Então, a nossa capacidade conectiva de relacionar um com o outro está ligado aos nossos sentimentos. Então, eles falaram, vocês precisam conhecer o que é sentimento. Porque vocês ainda não conhecem o que é sentimento. Nós temos conceito de sentimento, nós temos padrões de sentimento, moral com relação ao sentimento, nós não conhecemos a vibração dos sentimentos. Percebe? A gente sabe que a gente vai conversar com um espírito que está em sofrimento, que ela vai dar facilidade, e ele vai falar do que ele está sentindo. É um sentimento. Eu sinto que a minha cabeça dói. Ele não tem mais cabeça. Ele está sentindo que a cabeça dói. Dói por quê? Dói porque aconteceu isso, isso e isso. E está ligado a um sentimento dele. E aí a gente tem que trabalhar esse sentimento para libertar esse ser. Então a nossa libertação, de fato, está ligado a esse trabalho, né, de trabalhar os nossos sentimentos. Ele é o mais profundo que existe no ser humano. E ele se manifesta no corpo físico, no corpo energético e
corpo mental, no corpo emocional, em todos os corpos. Então, ele é uma essência da nossa experiência humana, que está todas as experiências do universo, porque o universo é amor. O que é amor? Um sentimento. Entendeu? Então, se eu posso dizer que o universo é criado por sentimento, nós seríamos o quê? Sentimento materializado. Aprendendo a experiência do sentimento na sensação, no olhar, no toque, na massagem, no gosto, entendeu? No ouvido, quando eu ouço alguma coisa dele, me provoca prazer, desconforto, ou dor, ou raiva, ou inveja, ou sei lá o quê, mas vai provocar os meus sentimentos. Para quê, gente? Para a gente aprender. Então, tá aí uma base que nós temos que ter. Tá? Então, aí a gente já aprende. O que mesmo que as plantas têm a ver com isso? O que a planta tem a ver com isso? Você já pensou? Tudo no universo é sentimento. Então, as plantas também têm sentimento. Em que estado? Num estado natural, sem oscilação. Então, eu digo assim, a gente precisa captar essa energia para a gente sair dos nossos padrões e despertar a natureza do sentimento. Aí, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos usar as plantas dessa forma? Aí seria a empreitada do programa, era a empreitada minha. E a empreitada era escrever. Fazer era fazer o remédio, né? E que faz medicação dali, faz, né? Você conta um pouquinho, bem, da rosa lá, que você foi fazer? Vocês viram que tem um tambor lá no cantinho, lá, uma lâmpada ligada, né? É um tambor de óleo de caminhão. Aquilo lá é um tambor de óleo de caminhão. Né? Então, a história começa assim, um amigo meu da Itália estava lá, um dia ligou para mim e falou, estou aqui na Itália, estou trabalhando com alquimia espagírica. Nunca tinha ouvido falar disso. O que é isso? Não, isso aqui a gente trabalha com coisas que Paracelso trabalhava, com equipamento, aquilo é um equipamento de Paracelso. Claro que o tambor de óleo não é da época do Paracelso, usava outras coisas, né? Mas aquilo é uma adaptação. Então ele falou assim, olha, a minha esposa vai te procurar aí, Pedro, você leva num vidreiro. Eu sei que você conhece um bom vidreiro e aí você leva lá para fazer uns equipamentos. Eu falei, tá, tudo bem. Alguns anos atrás eu tinha uma coisa para criar e não sabia o que era. Aquilo me perturbava. Eu não sabia porque eu não tinha informação como ia fazer aquilo. E isso, eu procurei um vidreiro para tentar fazer alguma coisa e eu também não sabia porque eu não sabia explicar. E ficou aquela incógnita. Falou, gente, como é que vamos fazer isso aí? Bom, passou anos depois, esse amigo meu, lá na Itália, liga para mim, estou estudando alquimia espagírica, aí a minha esposa vai te procurar, para você leva num vidreiro, que já me falou que conhece vidreiro, para desenvolver um equipamento aí no Brasil. Eu falei, tá bom. A esposa dele me procurou, levei no vidreiro, aí ela tirou de uma sacola assim, o equipamento, falou, é isso, gente, que eu estou procurando, eu não sabia o que era. Entendeu? É um equipamento de vidro, né, que a gente chama de testa, criada por Paracelso lá em 1540, né? E pensei assim, eu tinha umas ideias de fazer umas coisas que já existia, mas não sabia como que eu ia desenvolver aquilo. E aí, um mês depois, esse amigo estava aqui no Brasil e ele falou assim, eu preciso de umas plantas, Pedro, eu posso ficar aqui com a minha esposa, a gente vai fazer umas coisas aqui de espagiria. Pode ficar. E aí então eu tomei ciência do que é espagiria. Espagiria é uma parte da alquimia que Paracelso usava as plantas. Então espagiria é um termo que vem do grego, quer dizer separar e depois unir. Então como que faz a separação? Você coloca a planta lá dentro daquele equipamento, tá? E ele vai tirar ali o óleo, vai tirar o óleo, depois ele vai tirar um líquido, que não é o óleo, é diferente, e depois vai ficar o bagaço daquela planta. Então ele deu o nome de
enxofre, mercúrio e sal. Ou seja, corpo, espírito e alma. Isso aí num termo alquímico. E aí ele divagou esses assuntos, ele falava, e ele filosofava sobre essas coisas, e aí ele não tem para entender aquilo ali. Tá, mas aí eu entendi o que é isso. E tive muitas intuições, eu sou muito intuitivo. E comecei, então ele me deu uma testa, né, que é uma parte de vídeo que vocês viram lá, um negocinho, né, cônico, aquilo lá chama-se testa. E comecei a fazer as minhas experiências, comecei a usar aquele equipamento, aí comecei a aperfeiçoar esse equipamento. Ele é aperfeiçoado devido a muitas observações. E comecei a fazer essas destilações, essas espagirias. Nessa época, a Francisca estava indo lá para o sítio para me ajudar a limpar o laboratório, lavar vidro, né? Então, ela tinha um dia na semana que ia para lá e a gente ficava conversando horas e horas e horas e horas. E eu falei assim, experimente isso aqui, bebe essas gotinhas. Ela bebia as gotinhas. E aí ela vinha lá, no outro dia lá, né? Tudo escrito, ó, essa planta é para isso. Eu falei, de onde você tirou? Ela falou assim, eu não sei, mas me levaram lá para um lugar lá, num outro lugar, e aí um tanto de gente falou comigo que era isso. Eu peguei e escrevi, eu trouxe para você. Olha que bacana. E a gente fez isso aqui com várias plantas. Muitas plantas. E ela falou assim, ó, não é certo o que você está fazendo. Você está colocando álcool e não é para colocar álcool. Eu falei, mas como é que nós vamos conservar? Eu falei, não é porque existe outra forma de conservar e que não é com álcool. E eu teimava, cara, não tem que ser álcool, porque eu aprendi assim, eu estava condicionado a usar álcool com as plantas. Eu falei, não é desse jeito. Eu falei, isso vai azedar, isso vai fermentar, isso vai estragar. Ela falou, não vai. E aí mandaram mais um tanto de informação falando sobre a asepsia de material, como é que deveria ser, como é que deveria ser feita aquela limpeza, que não tinha problema. Nós fizemos, eu falei, e nunca fermentou. Bom, uma amiga minha, terapeuta de Uberaba, ela está lá sonhando com o pai dela, ela ia atender as pessoas, terapeuta também. Estava atendendo uma pessoa lá, de repente a pessoa incorporava, falou assim, ô minha filha, é o seu pai aqui que desencarnou e tal. Falou, pai, que beleza, bacana e tal, o que você quer? Então você vai para aquele moço lá do mato, lá onde você vai, entendeu? Que é para ele fazer aquela água com as rosas. Aí ela me ligava, Pedrão, aqui ó, meu pai incorporou aqui, uma pessoa atendendo, eu já tenho sonhado e eu tenho recebido algumas mensagens aqui, e aí ele falou que você vai fazer uma água aí com rosa. Ah, então tá bom, como é que vai ser essa água com rosa? E comecei a destilar as plantas, mas usava álcool ainda. Aí ela vinha, ela era de Uberaba, vinha em Belo Horizonte, né, no dia do atendimento, eu dava os líquidos, ela levava, você entendeu? E o pai dela manifestava, falava assim, não é desse jeito. E ela ligava para mim, ó, não é, meu pai falou aqui que não é desse jeito. Então, e aí foi até que a gente chegou à conclusão de que nós deveríamos fazer o trabalho com as plantas sem o álcool. Então, um dia eu peguei lá as pétalas de rosa, colhi as pétalas de rosa, e aí nós fizemos aquela destilação, e a minha amiga levou, né, para o atendimento dela lá, onde ela atendia. E aí ela tinha uma paciente nova que nunca tinha tido contato com ela, nunca tinha atendido, mas aí tinha ligado para ela, marcado um horário, então a paciente dela chegou lá, deitou a paciente na maca lá e falou, olha, é o seguinte, eu costumo pingar essas gotinhas, esse aqui são umas gotinhas de rosa, você abre a boca, são 2 gotinhas só, não tem sabor de nada, tá? Isso aqui é para a gente trabalhar no seu campo energético e tal. Ela tá bem, ela pingou as gotinhas, o pai dela manifestou uma pessoa que ela nunca tinha tido contato. E ele, muito feliz, muito alegre, falou, minha filha, é isso aí, são essas gotinhas. Ele acertou, e ela ficou
muito feliz, chorando, ligou para mim, não conseguia falar comigo, você entendeu? Né? E ela me contou a história, falou, ah, que bom, né? Então, a Francisca, na verdade, que ela norteou toda essa nova terapia, e a espiritualidade toda noite passava as informações. Nós temos assim, calhamaço assim, de coisas escritas, né? Tem toda uma lei, né? Ali tem toda uma terapia, né? Bem fundamentada, né? Dentro dessa nova terapia que nós chamamos de sutilização de plantas, tá? Que é isso que ela está falando. Então foi assim que surgiu essa nova terapia para tratar a alma, né? Para tratar o ser com profundidade. Então, porque a gente nunca trabalha sozinho, na verdade estamos sempre em grupo, né? Então, na verdade, cada um tinha que cumprir a sua função nesse grupo, ainda tem muita gente cumprindo as suas funções nesse trabalho ainda. Seria muita ingenuidade nossa pensar assim que agora, depois que choveu, que tem esse sol, esse vapor não está repleto da energia das plantas. E aí outro dia, a minha filha tem 6 anos e começou a chover, aí depois parou, aí ficou aquele vapor, depois começou a chover de novo, ela olhou para fora e falou assim, os espíritos são muito felizes quando chove. Eu disse, como assim? Ela diz, são felizes porque aproveitam nesse momento que tem muita energia para se curar. Eu olhei para ela, tudo bem. Mas, quer dizer, está de uma forma muito sutil a energia em que eles podem captar, porque está bem densa, né? Mas para nós, vamos dizer que não está densa, mas para aquele espírito da erraticidade, está bem densa, então ele pode usufruir, né, daquela energia. Então todo mundo vai dizendo algumas coisas para a gente perceber como trabalhar esses diversos campos. E como aqui vai ser uma comunidade terapêutica, uma das primeiras mensagens que a gente recebeu foi o que seria esse bom terapeuta. O que é um bom terapeuta? Né? O que esse bom terapeuta tem que fazer, tem que ser? E aí é assim, o bom terapeuta é aquele que sabe de primeira mão ouvir com amor. Estabelecer o verdadeiro vínculo da caridade, praticando o amor em ação. Desenvolvendo a nobreza das virtudes, buscará certamente adquirir, aperfeiçoar e desenvolver os seus conhecimentos dia a dia. Atenderá a cada ser com carinho, dedicação necessária para que a luz interna dele possa resplandecer e sua consciência de ser possa guiá-lo. Curar é integrar, é definitivamente ser solidário na tarefa de promover o acesso ao conhecimento, na arte de saber cuidar de si. O bom terapeuta é filósofo, é psicólogo, é sociólogo, é artista, é médico, é cozinheiro, é pai, é mãe, é faxineiro. Então nós podemos ser terapeuta o tempo todo, né? Então essa formação é a vida que nos dá. Não é simplesmente eu tenho um curso de terapia, porque na verdade quando eu tenho curso eu sei aplicar uma técnica. A sabedoria ela é diferente. Então o bom terapeuta ele aperfeiçoa, ele busca a sabedoria para fazer com que a luz do outro ser possa despertar e ele pode aprender a cuidar de si. E isso é o que, gente? Libertação. Aí uma pessoa chega para mim e fala assim, eu falo, geralmente as pessoas que vão para mim, elas podem estar para desencarnar, malucas, que elas nunca falam disso como necessidade, primeiro não.
A primeira coisa que elas falam comigo é assim: eu me sinto assim. Eu falo: é? Como você se sente? Então, ela não está preocupada se ela vai desencarnar, ela não está preocupada com nada disso. Até teve um dia que o senhor falou comigo: não, eu até vou morrer mesmo, porque eu não acreditava se eu for desencarnar, nem era espírito, eu vou morrer mesmo, mas não é isso que me preocupa. Eu disse: mas o que te preocupa? É a minha esposa. Mas por que você se preocupa com a sua esposa? Ele falou assim: olha, porque assim, eu sempre fui o provedor da casa. E eu tenho um negócio e agora eu vou desencarnar e ela não sabe cuidar de nada. Eu falei: não se preocupe não. Sai do controle. Já morreu o presidente, já morreu o imperador, já morreu todo mundo. Sua esposa não vai morrer por causa disso não. Aliás, ela vai aprender. Por que ela não aprendeu antes? Por que ela também não te perguntou como que eram os seus negócios, como que funcionava? Por que ela não fez isso também? Então não se preocupe com isso. Se entregue, confie que ela ficará muito bem. Mas o que preocupava era um sentimento de controle de uma situação que ele queria manter. Né? Então, no momento que ele trabalha esse sentimento dele, ele tem condição de se tornar mais saudável, seja aqui, seja onde ele estiver. Então, é uma libertação para nós. Mas nós estamos aprisionados nos modelos do sentimento. Raiva é bom ou é ruim? É bom ou é ruim, gente? Ruim. Não. Não é bom nem ruim. Depende da ação que você vai mover a partir daquele sentimento. Em si, na natureza dela, seja na psicologia, qualquer coisa, ela é energia de vida, de potencial, de interação, de manifestação. Ela está ligada, né, no chakra lá, mais básico, nos chakras inferiores. Então, ela é energia de manifestação. Ela é energia de impulso. Entendeu? Para a vida. Então, agora, o que nós fazemos? Então, o que eles ensinaram para mim? Em si, os sentimentos são neutros. Não são bons nem ruins. Depende daquilo que você vai ter a capacidade de realizar perante aquele sentimento. O impulso que aquele sentimento vai trazer para você. E para isso, para trabalhar nessa terapia, você tem que desconstruir a ideia de bem e de mal. O ser, ele não é bom nem ruim. Ele vive uma experiência. Como disse ali de manhã ali, né? Não tinha uma frase lá que estava falando isso. Que o ser não é perverso. Ele é frágil. Inclusive temos utilizado só para isso. A firmeza dentro da fragilidade humana. Para despertar essa firmeza na nossa existência diante da nossa fragilidade nessa condição. Então os sentimentos são bons nem ruins. E não tem ser bom nem ruim. Tem ser viver experiência. Numa polaridade ou noutra polaridade. Ou na polaridade negativa ou na positiva. Então eles falaram até um exemplo. Onde que você aprende honestidade? É no caminho do bem? É no caminho do bem? Só que a gente aprende honestidade? Aí eles citaram um exemplo. Uma mula que serve um traficante. Ele tem que ser honesto, não tem? Ele tem que ser honesto com o traficante? Porque se ele vender e entregar o dinheiro para o traficante, o que vai acontecer com ele? Está lascado. Agora eu trabalho para o Nery, no comércio dele. Se eu não for honesto com o Nery, o que vai acontecer comigo? Vou ser demitida. Mas se o outro lá não cumprir a lei, ele vai ser morto. Qual que é a diferença? Uma é olho por olho, dente por dente. Impera sobre a pessoa, aqui na polaridade negativa. A outra, ela é amena, ela é educativa, ela te dá oportunidade. Mas não é diferente não, é? Se eu olhar para o ser humano dessa forma, eu vou pensar assim: como que ele está vivendo essa experiência dele nessa polaridade? Nós sabemos, de fato, o que é a experiência da polaridade negativa? Como que o ser usufrui disso? Porque até agora nós não temos ideia. Conceitos
entendemos bem a essência das coisas. Nós estamos sendo chamados a perceber a essência das coisas, da experiência humana. E aí tem que sair o quê, gente? Aí até o Cristo ensinou isso, todos os seres ensinam isso. Saia do julgamento. Cresça na percepção, intuição, na conexão de vocês com a experiência do ser humano. Então, quem senta diante de mim é simplesmente um ser humano. Ele não é bom, ele não é ruim, ele não é mais inteligente que ninguém. Ele está vivendo a experiência dele. E eu posso levar ele à reflexão dentro daquilo que ele vive e não fazer pregação para ele. Tudo bem, você roubou. Agora, como é que você vai resolver essa situação? Bom, e aí ele vai depender da habilidade que ele tem que construir dentro dele. Então, quando a gente tem que desconstruir os nossos padrões, é muito difícil. Porque o tempo inteiro, aí o Espírito falou assim, não, vocês podem até julgar. O problema é que vocês não sabem julgar. Se vocês souberem julgar de verdade, até que era bom. Porque no exemplo de um julgamento humano, existe uma acusação, existe uma defesa e existe um juiz. Mas quando vocês fazem isso, vocês são o juiz, né? Vocês são o promotor e é também aquele que defende. O que é isso? Então, quer dizer, nós não olhamos todos os ângulos para perceber essa experiência. E para isso a gente tem que trabalhar, crescer, né? Perceber como que nós caminhamos até hoje. Então, você pensar que a planta, ela registra a nossa experiência aqui na Terra. Diz que um sábio, ele falou, eu queria conhecer a experiência de Jesus, se foi mesmo assim. E ele procurou a oliveira mais antiga. E aí ele sentou lá debaixo. E na hora que ele sentou lá debaixo, ele sentiu o que Jesus sentiu no Jardim das Oliveiras. Ele falou, essa história é verdade. Está registrado. Essas plantas conhecem essa história. Então, as plantas, elas interagem conosco. Né? Elas registram de nós também. Se eu falar para vocês assim, por que a Caína, ela vai falar que a gente tem que ter um cuidado para tocar numa planta? Porque a gente tem que ter um horário para cuidar de uma planta. Por que isso? Porque ela é um ser vivo. E tudo é vivo, tudo tem vida. Então eu não posso chegar lá e simplesmente agredir. Eu tenho que me conectar primeiramente com aquela energia para que eu possa usá-la. Eu faço isso para a gente não ser o que a gente foi até agora, explorador. Não é? Até agora a gente explorou a natureza. Nós não nos relacionamos ainda com a natureza, nós sabemos pouco desse potencial que a natureza tem para oferecer para nós. Porque até agora nós exploramos, porque de uma forma quantitativa, nós vamos lá e medimos o que ela tem para oferecer. E aí a gente vai lá e tira o tanto que a gente precisa. Mas é assim que é para funcionar? É dessa forma que é para funcionar? E por que a gente faz isso? Porque também a gente não aprendeu a relacionar nem com os nossos semelhantes. E no meio vai exigir mais de nós, que vai exigir da nossa conexão intuitiva, da nossa capacidade, né, extrasensorial de comunicação. Então a gente ainda está nos sentidos muito grosseiros. E aí a gente tem que ir para um sentido mais fino. E aí essa medicação, ela chama fluido sutil, né, ou sutilizado, que a gente chama. A espiritualidade falou que não é só nessa medicação que a gente não deveria usar álcool, a gente deve procurar eliminar realmente o álcool das nossas medicações. Então, para vocês que vão começar, já é uma dica, né? Preferir as medicações sem o álcool, porque no momento que a gente, nesse momento que nós estamos, o álcool realmente ele interage rapidamente com o nosso sistema nervoso central e ele impede a absorção ou a realização, né, de uma atividade que a gente precisa com relação
até que o nosso corpo combate uma toxicidade que o álcool tem, a gente perde em absorção, né, de princípio ativo. Então, a gente fala assim, tem essa forma, mas tem várias outras formas que nós podemos usar sem necessariamente estar usando o álcool, né? Então, é um outro modelo que eles pegam. Eles disseram para a gente assim, fluido sutil, homeopatia viva, tratamento para a alma. A homeopatia é para vocês que seguem as leis, né? Os princípios, as leis de causa e efeito, de tudo. E você pensar, quando você estuda homeopatia, você está estudando assim, uma coisa espiritual muito ampla da questão humana. E aí a gente perceber, né, que a gente precisa de usar essa homeopatia viva. O que é essa homeopatia viva? Obedecer os princípios que existem dentro da homeopatia para realizar a medicação da pessoa. Porque se numa medicina comum que a gente conhece até agora, a gente trata o indivíduo, que nós não tratamos o indivíduo, todo mundo tem estômago, o estômago de todo mundo funciona assim, mas funciona assim mesmo? Não funciona. E enquanto a gente trata, né, os indivíduos como se fossem todos iguais, e não são, eles são diversos, né, e são singulares. Esse tratamento vai buscar atingir a singularidade do ser. Porque quando você é um ser singular, você consegue ser, vamos dizer assim, flexível o suficiente e hábil o suficiente para viver a sua experiência humana. Mas isso quando você está em contato com a sua singularidade, com sua essência. Então, esse tratamento é para levar a pessoa a entrar na essência dos seus sentimentos. Eles falam assim, mas vocês falam de vibração. Ele fala assim, mas se você soubesse exatamente os sentimentos que rolam entre um casal na hora que um ser vai manifestar, você saberia o sentimento, elemento-chave que conduz aquela pessoa para a matéria. Está vendo como é que a gente manifesta? Por isso que minha mãe tem 9 filhos, cada um é um. Cada relação foi de um sentimento diferente. Agora, se tiver um sentimento mais equilibrado, ou se tiver um menos filho, vão ser mais iguais, né? Mas lá em casa a coisa era bem assim, então cada um é um. Muito diferente, né? E aí a gente... Então, olha só quantas coisas a gente tem nova para estudar. Para perceber em níveis de cuidar do ser. E para isso a gente tem que se entregar a essa atividade, a essa tarefa. E aí a gente tem, né, as plantas, cada registro de cada planta, e o atendimento, como que a gente faz esse atendimento com essa medicação, as formas de medicação, né, que ela pode ser, a gente pode tomar, pode ser uma medicação por contato, pode ser várias formas diferentes da pessoa interagir com aquela medicação, dependendo do momento que a pessoa está vivendo, está vivenciando dentro da experiência dela. E aí vai falar, né, de uma forma de ouvir, como que você vai ouvir uma outra pessoa, como que você vai falar para ela, quais são os seus elementos da fala que você deve prestar atenção para não comover a pessoa e não convencer a pessoa do que você quer, mas para levar para ela uma informação e ela se apropriar daquela informação dentro da experiência dela. Porque fala assim, a maior parte de nós estamos querendo convencer alguém, né, ou comover alguém, ou usar argumentos racionais, intelectuais, ou usar argumentos afetivos do coração. Né? E nessas duas formas não tem crescimento. A pessoa continua escrava. Ela tem que absorver o conhecimento e perceber esse conhecimento, ela consegue usufruir desse conhecimento para o crescimento dela dentro da história que ela está. E aí a gente tem todas as medicações e tem uma parte aqui, né? Isso obedece, gente,
sutilizada, ela obedece a 3 leis principais, tá? A não violação do ser, a lei da intenção e a lei da não interferência, que é assistir e dar assistência. É muito profundo. A gente leva, assim, bastante tempo para estudar isso. Mas, do princípio, você não violar, você tem que conhecer para não violar. Então, essa capacidade nossa de conexão, né, ela tem que ser ampliada para a gente poder perceber. E aí eu sempre perguntava para a escrita, poxa vida, como é que é esse negócio de não interferir? Por que a gente não interfere assim? Aí você vai ter que aprender a assistir e dar assistência. Né? Então, assim, como é que eu assisto o sofrimento de alguém e como é que eu dou assistência para ele? Então, assistir é observar, é entrar naquele processo, para você aprender o que é dar assistência naquele caso ali. Porque às vezes a gente quer dar assistência da forma que a gente pensa. E fazendo isso, a gente está violando aquele ser. Né? Então, a gente precisa prestar atenção. Qual é a nossa intenção que existe em nós, de fato? Então, é um processo que a gente tem que se trabalhar para poder auxiliar o outro no seu trabalho. E aí fala assim, o sutilizado é uma ciência do amor, da simplicidade e da humildade. Ela tem que estabelecer isso, porque fala assim, a verdadeira ciência deve estar sempre baseada no amor, pois para o amor tudo cria, a gente fala sentimento, e mantém harmoniosamente dentro do equilíbrio. Nada pode ser negado dentro da lei do amor, pois nela encerra todo o conhecimento e amor. A ciência verdadeira é amor. A religião verdadeira é amor. Tudo está sentado dentro da verdade e a verdade é amor. Nada existe sem e além do amor, pois que o amor é o sustentáculo do tempo e espaço. E tudo existe dentro do momento único, do gesto de amor. Arrasa-se nações pelo simples fato de desconhecer a força da existência do amor. A ciência é amor porque nunca deve se distanciar das virtudes nobres. Dentre elas, devemos dar importância notável à simplicidade e à humildade. A simplicidade porque dispensa a notoriedade e a humildade porque favorece o seu reconhecimento sem os arroubos da presunção. Então a gente foi sendo instruído, né? Aos poucos. Essa instrução foi chegando. Então, gente, ela é muito profunda, é muita coisa para a gente aprender. E como a gente se propôs de vir aqui e apresentar isso para vocês de alguma forma, e depois eu quero apresentar para vocês lá como que é feito. E aí tem algumas coisas que, como o Pedro falou, o horário da colheita, e foi muito difícil. Porque você perguntava assim, o quanto de planta que eu tenho que colocar? Um tanto bom. Mas o que é um tanto bom? As coisas não são quantitativas? Não são? Não, tem que ser. Se eu perguntar para ele, quanto planta você usa para fazer uma tintura? Ele vai falar sobre isso assim. 300 gramas se for fresca e 150 se for desidratada. Mas lá não, era um tanto bom. E aí eu perguntava, mas o que é esse tanto bom? O tanto bom é o quanto você consegue perceber que a planta está disponível para dar. É o tanto bom. Quer dizer, existe uma sutileza que tem que ser desenvolvida na gente para a gente fazer aquela meditação. Não é simplesmente ir lá e falar assim, é assim que faz, não. Quer dizer, eu tenho que entrar completamente em contato com aquilo que eu faço, com aquilo que eu realizo. Para mim, conseguir retirar aquilo que é de qualidade. E aí algumas coisas vão ser desconstruídas, mas é um tanto bom. Um tanto bom hoje pode ser 2 folhas, amanhã pode ser 10, depende do horário. E aí às vezes eu não tinha dia que eu não conseguia colher as plantas, e aí eu falei assim,
plantar assim não dá. E aí vocês podem falar assim, a necessidade vem antes da formalidade. Quer dizer, hoje é necessário, você não prestou atenção que você não tinha, mas tem uma necessidade. A necessidade vem antes da formalidade. Então hoje você pode, mas na próxima vez você presta atenção, você não está tendo. Então aprender a lidar com o tempo hábil das coisas, né? Prestar atenção na sua tarefa, no que você tem que fazer, no que você está desenvolvendo, fazer uma previsão do que você vai gastar, da estação que você está, do período que você está. Eu sei que vai chover amanhã, eu preciso de pedras de rosa, não dá para colher com chuva, eu tenho que ir lá e colher hoje. Então, se ater a tudo que está à nossa volta, em torno de nós, para a gente poder realmente realizar essa tarefa com amor, com dedicação, com simplicidade, com humildade, não violando, conhecendo nossa intenção verdadeira e sabendo assistir e dar assistência a tudo que existe em torno de nós e em nós. Tá certo? Então eu apresentei o trabalho para vocês. Tá? Se vocês quiserem fazer pergunta, fique à vontade. Depois nós vamos lá. Vocês têm seu equipamento. Falar um de cada vez só, tá? Não é para falar todo mundo de uma vez, não. Como ela pode colher as plantas? O horário? Então a gente está falando assim, a gente pode convencionar um horário, a gente vai dizer assim, no inverno e no verão, se o dia tiver tudo conforme a gente pensa que é inverno e verão. Então o sol, no período de verão, às 7 horas, você já tem sol. Se a planta ela estiver no lugar que ela já tomou sol nesse momento, você pode colher ela. Assim que ela tomar uma hora de sol, você pode ir lá e colher. No inverno, a gente sempre tem um período de sol mais tarde. Você vai colher ela mais tarde um pouco. Por que isso? Então, a gente sempre que a espiritualidade explica, ela leva a gente em consideração para dar exemplo. Então, fala assim, então, se você levanta de manhã, né? Qualquer um de nós que vai levantar de manhã. Durante um certo período, a gente está despertando ainda, né? Depois a gente desperta, aí a gente tem uma determinada energia. Chega um momento do dia que a gente volta para as nossas necessidades de sobrevivência. Aí, gente, eu tenho que almoçar. Aí eu estou com fome. A planta também, considerando que ela é um ser vivo, você deve respeitar os horários da planta. Levando em conta que a gente tem planta solar e plantas lunares. Então tem planta que está mais disponível à noite, tipo jasmim, uma madressilva, como é que chama? Dama da noite, entendeu? Tem outras plantas. Então, isso, consegue entender? E você vai ter que se conectar com esse reino, não tem jeito. E aí você vai perceber, né? Hoje é melhor para me colher. Eu estou vendo que essa planta aqui está super disponível, né, energeticamente falando. Então eu vou colher ela nesse momento. Eu vou precisar, então eu vou colher. Respondido? Respondido. E, gente, eu queria falar para você assim, sabe quantas gotas que a gente dá desse remédio para a pessoa? 2, 3, no máximo 6 gotas. Um vidrinho desse aqui é um tratamento para uma pessoa. Então, é mínimo. Você vai usar água. Você vai usar um pouquinho de planta. E, na verdade, o que a gente mais usa da planta é a semente. Porque a semente é que contém mais a memória da planta. Então, a gente só usa outra parte da planta quando a gente não tem a semente. Mas se você tiver semente, você vai guardar. Aí depois você vai aprender a despertar aquela semente para você usar. Porque tem um método de despertar a semente para você poder utilizar. E você falou da semente, essa memória ela estaria guardada na memória genética da planta? Com certeza, né? Estaria associada também a memória como espécie dela. Como espécie. Porque a gente fala assim, é até bom você ter falado isso, porque isso eu não falei. Quando a gente pensa assim, a pessoa fala assim, Francisca,
é uma rosa vermelha, é uma rosa branca, que rosa que é que eu tenho que colher? Eu falo, as rosas têm o mesmo registro. Como seres humanos, de base, de experiência humana, vai ter o mesmo registro. Ela pode ter alguma singularidade dentro dela, mas no caso da planta, ela detém uma mesma memória ali dentro da espécie dela. Então a gente fala assim, sendo da mesma espécie, né, por exemplo, manjericão, tem várias qualidades, ele pode ser um manjericão X e pode, entendeu? Porque ela detém uma mesma memória dentro dela. Ou uma mesma obedece uma mesma genética ali. Com algumas diferenciações, a gente tem uma base já estabelecida ali dentro dela. Uma base energética que tem um padrão. Sim, está Né? estabelecido. Que está estabelecido. Quando eles falaram na verdade, eles chamaram isso de alquimia da energia plana. E aí todo mundo fala assim, é plana, você não escreveu de jeito, não, é plana. Está relacionada às ondas planas. Mas o que é isso? Aí eu falei, tem por aí. E aí o professor que estuda física falou, realmente tem a questão das ondas planas. É que tem menos oscilação. Né? Então ela tem o mínimo de oscilação ou oscilações imperceptíveis. Você falou da negócio do horário. Sempre eu vi, seja à noite, a pessoa está passando mal, mas não é bom colher planta à noite para fazer chá. Não deve pegar isso aqui à noite. Hoje ela não tem nada a ver. Você não tivesse essa dúvida. Mas aí a gente poderá responder. A necessidade vem antes da formalidade. Pois é, porque você No outro dia, se você puder colher um horário melhor, ok. Você pode no horário melhor. Mas naquela noite que a pessoa está passando mal, a necessidade vem antes da formalidade. Nós gostamos de criar formalidade para as coisas e aí a gente fica enrijecido. Né? Enrijecido. Não. A necessidade vem antes da formalidade. O horário de passe é de 8 às 9, mas o carro do cara iniciou e ele chegou aqui às 10 e eu estou na atividade. E tudo que ele está me pedindo é um passe. Eu não vou dar o passe, não, porque vai ter que ir na semana que vem naquele horário. É porque muitas vezes eu presenciei, desde criança, pessoal, às vezes de madrugada, alguém passava mal, meu pai ou minha mãe saía lá no escuro, lá no mato, com a lanterninha, com a lamparina, procurar erva para fazer o chá para aquela pessoa. E de repente, não deve colher a planta à noite, né? Eu acho que. Você já aprendeu. A necessidade vem antes da formalidade. A sabedoria, quando você falou isso sobre a sabedoria. Sim. Né? Bem primeiro. Sim. Lívia. Francisco, eu queria só que você repetisse, por favor, não violação do ser, não intervenção, Não interferência não interferência. e intenção. Às vezes as pessoas até fazem, põe intenção naquilo que você faz. Quer dizer, põe você dentro daquilo que você faz. Né? Entregue aquilo que você faz. Boa intenção, Tem intenção. Né? Então, assim, é muito profundo a gente aplicar, né? Essas três coisas tão simples de dizer, né? Complexas de viver, né? E eu gosto muito nesse modelo, né, a gente sair dessa pregação e passar por um acolhimento, sabe? E de conseguir perceber a necessidade do outro, se conectar com a necessidade do outro e aprender muito, porque eu falo assim, como eu trabalho muito com isso, eu aprendo diariamente coisas muito profundas sobre o ser humano. Às vezes eu falo, gente, eu não sei o que eu vou fazer, mas você sabe que a pessoa tem um caminho dentro dela. Então eu simplesmente faço assim, eu simplesmente me entrego naquele momento e eu percebo junto com ela o caminho dela. Então é pôr luz no caminho dela, né? E aí a medicação ela ajuda? Claro que ajuda, gente. No nosso plano físico, as coisas materiais auxiliam muito. A gente tem que aprender a valorizar as coisas materiais, né? Porque a primeira lei de evolução do ser humano, do ser humanizado aqui, é a sobrevivência. Então, é uma lei que nos pede, inclusive o dia que a gente pensar assim, um bebê nasce,
Ele está interessado na nossa pregação ou está interessado no peito e no manto? Você entendeu? É para ensinar para a gente que respeitar as leis da matéria é evoluir como espírito. E se a gente não ficar só muito no... porque é isso? Não. Poxa, como é que você vive a sua parte econômica mesmo? Como é que você faz sua comida? Como é que você limpa a sua casa? Como é que você toma seu banho? Como é que você se veste? Né? Como é que você percebe isso na outra pessoa? Não é importante? Gente, a espiritualidade fala. Você vai dar um passe, faça uma higiene pessoal. Quer dizer, lide com a sua matéria. Para você lidar com a matéria do outro. Né? Então, é muito importante a gente valorizar a matéria. Não é se apegar a ela, nem ser escravo, não. Mas dar o verdadeiro valor ao qual ela nos proporciona evoluir. Porque isso é respeitar essa condição. Então nós temos que valorizar a matéria, né? Que nos conforma nesse momento, que nos dá forma, que nos permite não oscilar tanto numa outra matéria disforme que a gente não aprendeu nem ainda a conseguir moldar essa. Imagine uma outra energia que ela é completamente disforme, plasma puro, e está nesse formato que nos habilita a aprender. Então vamos aprender. Com relação às plantas, o que se colhe delas em termos de energia é uma qualidade de sentimento que tem na memória dela. E essa qualidade tem as suas nuances que vai trabalhar com essa mesma qualidade no ser humano. Sim. Seria a mesma lei da homeopatia da semelhança. Sim. É um estímulo pelo semelhante. Sim, isso. Né? É um estímulo por algo que tem um perfil energético que vai estimular o outro. Sim. Né? Ao reequilíbrio. Ou a manifestação da consciência daquele sentimento. Isso. Né? Por isso que a homeopatia tem que estar viva ali. Isso. E a homeopatia ela tem várias dosagens, vamos dizer assim, né? As dosagens que são mais físicas e as dosagens mais potencializadas que são mais sutis. No caso, vocês trabalham com as plantas assim também, em dinamizações. O que acontece se no momento a gente trabalha só no nível, a gente tem que aprender primeiro. Então a gente está no primeiro processo de aprendizagem, embora a gente já tenha orientação de como fazer uma solução estoque, vamos dizer assim, né? Uma matriz, mas a gente não trabalha ainda com isso. Porque primeiro a gente tem que aprender bem essa parte. Né? Eu falo assim, você primeiro tem que criar bases sólidas. Então assim, a homeopatia, por exemplo, eu faço curso de homeopatia. Aí uma pessoa perguntou para o professor assim, professor, qual é a dinamização que eu dou para essa pessoa? Ele falou assim, tá aí o seu desafio. Porque nós temos até de D1, né, até a 50 né? Uns 50 mil. E aí? Esse ser, nesse momento, está precisando de qual dinamização? Então, aprender uma base primeiro ela é muito necessária para você poder, então, trabalhar com graduações diferentes, né? Com graduações diferentes. Então, nesse momento, nós estamos numa primeira etapa. Embora a gente já tenha outras orientações, mas é aqui que a gente tem que realmente assentar as bases. Tem uma diferença dos florais aí, né? Tem. Os florais, a homeopatia. Tem uma diferença mais sutil nisso, né? Porque o que acontece com o floral, tá, gente? Eu sei bem a diferença de uma com a outra. No floral, eu vou amenizar as emoções daquela pessoa. Então, se a pessoa está muito apreensiva, eu vou dar um floral
vai diminuir essa apreensão da pessoa. Eu não falei que ele foi criado no período pós-guerra? Eu poderia despertar alguma coisa nessa pessoa que já estava completamente com tudo à tona? Não, eu tinha que dar alguma coisa para amenizar, para que ela pudesse, então, se harmonizar e conseguir construir uma outra história. Então, tem essa diferença. Agora, o sutilizado, ele vai jogar para fora, não é para dentro. Então, ele vai trazer algumas memórias que você criou, alguns padrões daquele sentimento. E aí você vai ter que trabalhar. Então, é uma terapia, a pessoa tem que ter um processo terapêutico. E aquela pessoa que vai fazer o processo terapêutico, a pessoa tem que entender bem. Eu estou dando um curso lá, com o Pedrão, e aí eu dei, né, a gente fez uma dinâmica, eu dei umas gotinhas para cada um tomar, conforme ele achou que ele precisava. Não precisava de alegria, eu precisava disso, precisava daquilo. Os que tomaram de alegria voltaram no próximo mês, assim, arrasados. Descobrindo que a alegria era superficial, a alegria que ele mantinha, que na verdade ele era uma pessoa sorridente, até forçada demais. Teve uma pessoa que teve que me procurar durante o mês, porque não queria nem mais trabalhar no trabalho dela, porque ela tinha perdido completamente a alegria naquele trabalho, e que ela precisava de um tempo para repensar aquilo que estava deixando ela muito infeliz. Então é uma mudança muito grande dentro da pessoa. Então você tem que ser uma pessoa que está num processo terapêutico. Ela não pode estar solta. Por exemplo, eu não trouxe nada para vocês tomar, para vocês experimentar. Trouxe? Porque eu não vou estar aqui para, de alguma forma, sustentar vocês no processo que vai ser desencadeado em vocês, que vocês precisam trabalhar, que está aí dentro da memória de vocês. E aí a gente vai aprender a trabalhar com o que vem do nosso inconsciente. Aí, pode ser através de um sonho, pode ser dos sonhos despertos. A gente fala aqueles momentos durante o dia que você fala, por que eu estou lembrando disso? Por que isso está vindo sempre na minha mente? Então, é um processo, nesse processo do sonho, porém você está desperto, né? São essas coisas do inconsciente. E aí a gente vai aprender muito a lidar com aquilo que está no nosso inconsciente. Aí a pessoa falou comigo, tem exoneração na parte física? Eu senti isso. Eu falei, é diferente a homeopatia do sutilizado, porque a homeopatia, ao jogar para fora, é uma coisa que não era perceptível em você. Já o sutilizado, ele pode aumentar alguma coisa, mas ele não vai jogar para fora da mesma forma que a homeopatia. Aumentou minha dor no pé. Ok, mas a dor do pé dela estava relacionada com o sentimento dela. Não jogou para outra parte, jogou para onde que ela tinha aquela questão dela, entendeu? Então é diferente da homeopatia. Então entender o que é a homeopatia, o que é uma tintura, o que é um floral, o que é um sutilizado, é importante para você saber como que está atuando, né? Como que vai comportar nesses 3 níveis desses corpos. Né? Muito interessante. A pessoa que está no processo terapêutico, ela para, né? Receber umas gotinhas faz com que ela se movimente de novo, né? Tem que ser alguém que realmente quer crescer, né? Não é para corajosos. Isso aí. E até um dia eu estava dando um curso, aí tinha uma pessoa que estava lá, e quando o Pedro falou assim, esse aqui é para despertar as coisas dos casais e tal. Aí eu falei, pelo amor de Deus, essa aí não quer tomar não. Aí eu falei assim, mas por que você não quer tomar? Eu não quero me separar não, eu até sei o que eu vi, mas não quero me separar. Você entende? Ela falou assim, eu quero continuar nessa situação, mas essa gotinha você não me dá não. Né? E às vezes, por exemplo, eu tenho várias pessoas em tratamento, tem um lá específico e tal, eu falei assim, mas está muito sofrido, eu falei, você quer parar? Porque eu sei, eu tenho que escolher. Não, está sofrido, mas está bom. Eu estou me libertando disso. Eu falei, tudo bem. Né? E a gente vai dando suporte para a pessoa também, tá, gente? Por isso que é bom conhecer as outras coisas. Pode ser que no momento que a pessoa trouxe uma coisa que era um trauma muito forte dela, você pode dar um plural para ajudá-la. Aumentou uma dor, você pode dar uma fisioterapia, você entendeu? Então, assim, você vai ter a habilidade para trabalhar de várias formas com aquela pessoa, pode aplicar um reiki nela. Então, por isso que fala assim, um bom terapeuta, nesse caso aqui, ele é um pai, ele é uma mãe, ele é um irmão daquela pessoa, né? Um conselheiro. Às vezes eu ensino a respiração para a pessoa, né?
Eu falo assim, você só toma de manhã, porque se você tomar à noite o efeito é mais potencializado, porque aí você está dormindo, a potencialidade é diferente. Então vão dar no momento que você está mais acordado, o efeito é mais ameno. Ou eu vou te dar um gel para ter uma base de contato, não ser tão agressivo para você, por causa desse momento que você está vivendo. Tá? E eu falo para vocês assim, tem criança que se dá super bem com esse tratamento, elas estão mais prontas para isso, entendeu? Porque elas querem viver essa essência delas, né? Então, e aí a gente fica já moldando, elas conforme os padrões, né? E se ela tiver contato com essa essência dela mesmo, quanto mais cedo, melhor. Pra gente é mais difícil, porque a gente já tá com as nossas mazelas aí, que a gente não tá querendo abrir mão. Realmente a gente não quer abrir mão, né? Não quer. E é um tratamento doloroso, tá, gente? Isso eu falo para todo mundo, é um tratamento doloroso, mas a espiritualidade diz muito necessário. Né? Antes que a gente receber essas orientações, eles falaram para a gente sobre o momento de transição, há bem tempo atrás, o que nós vimos convivendo, quais eram as principais doenças, e que o nosso campo mental estaria muito ativo. Então era o momento dessa medicação. Porque senão nós vamos ter muita gente em desequilíbrio. Porque às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, ela está sofrendo, gente, tem muita gente que sofre por um conceito. Não é por causa do sentimento, não. É o conceito de sentimento que faz ela sofrer do sentimento, ou de uma raiva, ou de uma inveja. Quando eu falo assim, a inveja é natural. Isso dela quem? Né? Então, a gente pensar sobre isso. Tá? Pode fazer isso aí. Tá. Então, gente, foi um grande prazer vir aqui, tá? Dividir esse trabalho com vocês, que estão formando essa comunidade terapêutica. Nós também somos uma comunidade terapêutica, né? Um centro de terapia. E acho que todos nós temos que nos unir, de fato, né? E cooperar uns com os outros, né? Entrar nessa lei do universo que é a cooperação, trocar informação, trocar, né, formas de trabalho. E esse é um movimento lindo do universo, que todos nós possamos realmente aproveitar. E, na verdade, o que eu fiz é trazer para vocês uma informação que, com certeza, todos vocês já dependem de vocês, só precisam despertar, né? Então, que vocês possam ser despertados para isso, para que realmente exerçam o que vieram para exercer na prática de ser um terapeuta.